Olá a todos e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo que eu vos trago hoje é um vídeo um bocadinho diferente, em que eu basicamente venho recriar os outfits da minha mãe. Então, nos últimos tempos, os meus pais têm andado a ver os álbuns todos, de quando eles eram novos, de quando se conheceram. Outro dia estava a folhear porque o meu pai me estava a mostrar as fotografias. Eu estava a ver as fotografias da minha mãe e pensei, uau, que bomba, que roupas incríveis, que estilo fantástico, quem me dera. Quem me dera também que a minha mãe tivesse guardado as roupas, porque não o fez. Então surgiu assim a ideia de recriar os looks dela. Queria chamar a atenção para que, obviamente, os looks são inspirações. Portanto, eu tentei pegar nas coisas que ela vestia e adaptar ao estilo e às coisas que eu tenho cá em casa. Minha mãe não guardou a maior parte das roupas, portanto quase todas as peças são minhas, mas eu tentei inspirar-me porque acho que muitas das coisas estão atuais. Sem dúvida que eu adorei gravar este vídeo e a minha mãe também, as reações dela foram incríveis, apesar dela não me ter deixado de gravar. Posso já começar com o look que eu tenho agora vestido. A minha mãe tem esta fotografia em que está muito gira. Gostei mais do look dela do que do look que eu fiz. Não tinha nem o colete, nem a camisa das cores. Umas mesmo jeans, muito simples. Um cinto, uma camisa e um colete. Minha mãe disse-me que, tanto na altura como agora também gosta, mas na altura usava muito coletes. Este foi sem dúvida um dos looks que eu gostei mais. Acho que foi mesmo o meu favorito. Que continua super atual, portanto eu era capaz de utilizar este look no meu dia-a-dia. Decidi conjugar, foram umas mesmo jeans. Eu comprei estas na Pull&Bear por acaso há pouco tempo, mas eu vou fazer um vídeo com as minhas compras. Depois conjuguei uma camisa que a minha mãe tinha, que por acaso gostei imenso, adorei o fit dela e o facto de, em vez de botões, ter estas molinhas que se podem desapertar muito mais facilmente. Por cima pus então um colete preto. Como não tinha azul, acabei por decidir pôr uma camisa branca, o colete preto com um cinto preto também, para conjugar. E no final utilizei umas sabrinas, que era o tipo de sapatos que a minha mãe mais utilizava. Super giro. Super giro. Corte italiano é corte italiano. Eu comprava roupas caríssimas. Super giro. Portanto, o look ficou então assim. Passando para o segundo look, que olhando para as fotografias parece que é o mais fácil de construir, porque é só umas calças e uma camisola ou uma parte de cima. Para mim é o mais difícil, porque mesmo jeans antigamente eram tudo. Estas calças que a minha mãe usava e que eu quero na minha vida são calças que infelizmente não existem. Já não existe este fit nas lojas, é muito difícil de encontrar umas calças que sejam muito subidas, justas na cintura, largas no resto do corpo. Pois foi difícil encontrar um top assim que ficasse bem, que desse aquele ar vintage. Portanto, o que eu decidi fazer foi procurar uma camisa. Eu achava que isto era um polo. Até pensei, a minha mãe se calhar está a usar um polo do meu pai, mas a minha mãe disse-me que não, que isto era uma camisa. Utilizei então uma camisa branca com a manga curta e assim larguinha que pus para dentro das calças. As mesmo jeans, decidi escolher umas mais claras, só para ficar diferente. A minha mãe tinha sempre o vício de usar este cinto aqui, castanho. Está, depois tem eu não sei se isto são sabrinas, não consigo ver bem pela fotografia. Uns sapatos castanhos que eu também não tinha e, portanto, mantive as sabrinas iniciais. Foi um look que eu gostei, mas não foi dos meus favoritos. Acho que ficou muito melhor da minha mãe do que em mim. Adaptado no meu corpo e no meu estilo, não gostei de ver e não achei que ficasse com aquele ar super vintage. Foi só o maior fail de sempre. A minha mãe na altura usava muito conjuntos de fatinhos, normalmente eram tipo saias curtas, com casacos com os ombros largos, aquele tecido Chanel. Ela encontrou este fato cor-de-rosa e verde choque, que me está super apertado. Foi um struggle gigante para eu vestir aquela saia. Quando consegui, obviamente que não gostei de ver como ficava. Depois pus uma camisola que a minha mãe disse que era o que utilizava com este fato, de gola alta, rosa choque. E é assim, eu adoro ver isto na minha mãe, fica muito bem, mas em mim é para esquecer. O facto do fato de me estar tão apertado,
obviamente não ajudou. Achei que fazia sentido mostrar-vos esta opção dos fatinhos a combinar, que a minha mãe usava imenso, portanto decidi então mostrar-vos esta opção. Passando para o quarto look, que em termos de peças foi assim o que eu acho que resultou melhor, porque a minha mãe tinha o colete e tinha um casaco muito parecido ao que está a usar nestas fotografias. Depois tinha uma camisola de gola alta, que eu neste caso adaptei para uma camisa branca, um colete, que foi exatamente o colete que eu usei. Depois, por cima do colete, tinha ainda um casaco assim de cabedal preto, comprido e largueirão. Por acaso conjugou com umas botas castanhas. É mais um daqueles que eu adoro ver na minha mãe, mas em mim. Apesar disso, acho que resultou muito bem, acho que ficou muito parecido. As calças, lá está, eram as minhas, não eram as da minha mãe. A mala também foi aquilo que eu consegui desenrascar, porque ela estava com uma mala grande. Eu não tinha nenhuma, tinha só aquela que vos mostrei da Lacoste. O total do look até ficou bastante parecido. A ideia está muito gira e pronto, foi isto. Outro look que eu adorei e que a minha mãe estava completamente a arrasar foi este aqui, em que ela está basicamente com uma saia preta fluida midi, com um cinto assim daqueles largos e com um top branco às bolinhas pretas. Pareceu-me que foi numa saída à noite e eu pensei, ok, eu tenho que recriar isto, eu até acho que tenho peças mais ou menos parecidas. Achava mesmo que ia encontrar uma saia preta midi, porque eu tenho imensas e adoro, mas por acaso não encontrei nenhuma e portanto eu decidi substituir por umas calças largas que, bem, com as pernas juntas faziam mais ou menos o mesmo efeito, apesar de não ser a mesma ideia. Pus então um cinto largo preto e tinha um top exatamente igual ao da minha mãe, branco às bolinhas, assim com folhos nos ombros e nos braços. A única coisa é que era um bocadinho mais curto, o meu é mesmo género crop top e o dela era um bocadinho mais comprido, mas de resto acho que ficou super parecido, apesar de lá estar a serem calças. Acho que o look resultou muito bem, eu gostei imenso de ver e já percebi que tenho que comprar uma saia midi preta, porque sem dúvida que vou dar imenso uso. Quase a terminar, temos uma opção que a minha mãe também utilizava imenso, os fatos de calças e blazers. Basicamente eu encontrei estes, que eram assim mais em tons de creme. Eu, como não tinha as calças dela, nem nenhumas assim parecidas, pus umas calças bege que não são as que ficam melhores neste look, mas até gostei de ver. Mantive então a camisa branca, porque a minha mãe utilizava sempre imenso e ainda utiliza hoje em dia. Encontrei exatamente o mesmo casaco que ela está a usar nestas fotografias e depois a minha mãe encontrou ainda o lenço exatamente igual ao das fotografias. A única coisa assim que fica um bocado diferente são as calças, porque são de uma cor um bocadinho mais clara. É um look super diferente daquilo que eu estou habituada a utilizar, obviamente. E a minha mãe disse que uma coisa que ela utilizava sempre, ou muitas vezes, eram então estes lenços ao pescoço. Eu até acho que lhe dá aquele ar de executiva. Gostei imenso de ver o resultado final e até acho que também ficou parecido. Então para o último look, que foi sem dúvida um dos que eu gostei mais de ver na minha mãe. Muito simples, são umas mom jeans com aqueles conjuntos de casaquinho e camisola que se estão a ver imenso agora. É super giro nós pegarmos em looks antigos e vermos que as modas estão sempre a voltar. Este ano está-se a usar imenso estes casacos de malha a condizer com a camisola interior. Eu utilizei então um casaco de malha deste género, o meu era branco, e como eu não tinha o conjunto da camisola, por acaso já encomendei mas ainda não chegou, pus então uma camisola branca que encontrei no armário, que não é bem o mesmo tom, mas eu até acho que desenrasquei bem. Completar, neste look a minha mãe não está a utilizar, mas eu decidi acrescentar um lencinho só para também dar aquele toque. Mais uma vez, este look não está super parecido porque eu não tinha as peças, mas foi uma inspiração e eu acho que resultou muito bem. Eu adorei estes looks da minha mãe. E pronto, os looks
looks foram estes. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui embaixo nos comentários qual é que foi aquele que vocês acharam que ficou mais parecido. E dos looks da minha mãe, qual é que foi aquele que vocês acharam que lhe ficava melhor? Todos. A minha mãe tinha um estilo incrível. Eu só queria recriar todos os looks e ter todas as peças que ela tinha. O estilo para usar, porque não é só preciso ter a roupa. Depois vocês têm que encarar a personagem. Vão ver os nossos álbuns antigos que estão sempre guardados, cheios de pó. Vão ver os looks das vossas mães, dos vossos pais, para ver como é que eles vestiam na altura, as modas que estão a voltar. Acho que é mesmo um exercício muito giro. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e até à próxima.